As várias cidades sumérias eram, na sua essência, puras teocracias. O governante não era apenas um rei no sentido político, mas também um chefe sacerdote, mediador entre os deuses e os homens. A sua autoridade derivava de uma espécie de mandato divino, e governar era, antes de tudo, cumprir uma função sagrada. Por exemplo, o grande rei Sargão da Acádia, por volta de 2300 a.C., apresentava-se como alguém escolhido pela deusa Ishtar, quando ainda era um simples jardineiro, de origem humilde e desconhecida. Do mesmo modo, mais tarde, Hammurabi da Babilónia afirmava que os deuses o tinham designado para a realeza, e mais tarde, Assurnarsipal I, restaurador do reino assírio no século XI a.C., diz-nos assim, sobre a razão dele próprio ser o rei da altura. Nasci no meio das montanhas que nenhum homem conhece. Não conhecia o teu domínio, nem te dirigia preces. O povo da Assíria não conhecia a tua divindade, nem te invocava. Mas tu, ó Ishtar, poderosa rainha entre os deuses, lançaste sobre mim o teu olhar e desejaste que eu governasse. Retiraste-me do seio das montanhas e chamaste-me para ser o pastor dos homens. Ora, os reis sumérios primordiais, especialmente em Uruk, eram chamados de Ensi, e diretamente abaixo destes estava um sacerdócio de padres, que no fundo tomava conta dos templos e de muitas outras funções religiosas e administrativas nas várias cidades. Estes sacerdotes tornaram-se rapidamente o motor silencioso da civilização urbana. Cada um deles era um supervisor de um setor específico da produção. Uns controlavam a agricultura e os sistemas de irrigação, e outros organizavam o trabalho artesanal, como a tecelagem, que era realizada pelas mulheres, ao serviço do palácio e do templo. Abaixo deste núcleo vinham as famílias das elites, detentoras de riqueza acumulada, depois os agricultores, produtores de cevada e de trigo, e por fim os artesãos, fornecedores de bens e serviços essenciais. Este modelo marcou uma grande transformação na sociedade suméria, pois as antigas comunidades, que eram dominadas por clãs e famílias, deram lugar a uma organização mais centralizada em torno do templo e do seu sacerdócio. E com esta centralização veio maior eficiência, maior produtividade e crescimento económico. E é na própria arte suméria que se espelha perfeitamente estas hierarquias, que se encontram no famoso vaso do Arca, que se trata de um recipiente de alabastro descoberto no templo de Inanna, em Uruk, e data de cerca de 3200 a.C. A decoração do vaso organiza-se em registros horizontais, formando uma leitura ascendente da realidade, do caos primordial até ao domínio divino. No registro inferior, como se pode ver, surgem elementos naturalistas fundamentais para a vida: a água e a vegetação, representando a fundação agrícola da civilização. Logo acima, desfilam carneiros e ovelhas, o mundo animal que sustenta a fertilidade. No registro intermédio, aparecem figuras humanas masculinas, nuas e de cabeça rapada, transportando cestos com produtos agrícolas. Estes são hierofantes ou servos do templo, mediadores entre a terra e os deuses. No registro superior, encontra-se então a deusa Inanna, que recebe as ofertas à entrada do santuário. Diante dela, aproxima-se uma figura masculina de alto estatuto, geralmente identificada como Ensi. Esta cena é frequentemente lida pelos especialistas como uma alusão ao casamento sagrado, ritual que garantia a ordem, a fertilidade e a prosperidade de Uruk. Com Inanna no topo, o templo era, por isso, a casa dos deuses e o eixo absoluto da vida religiosa, política e cultural. A sua expressão máxima era o zigurate, que era uma torre de 3, 4 ou 7 patamares, ligados por uma escadaria exterior em espiral. No seu topo, acreditava-se que residia a divindade tutelar da cidade. E ali, simbolicamente, o poder humano encontrava o seu último refúgio, tanto espiritual como físico. A maioria dos zigurates atingia cerca de 30 metros de altura, mas o mais grandioso de todos era o templo de Marduk, na Babilónia, que se elevava até perto dos 90 metros.
uma estrutura que a tradição bíblica iria eternizar como a Torre de Babel e que os mesopotâmicos viam como construída pelos próprios criadores do universo. Mas além disto, o templo também era o grande organizador da vida económica das cidades e o motor do desenvolvimento sumério. As grandes obras de irrigação, por exemplo, exigiram uma centralização organizativa mais forte que só o templo poderia conceder. E também, o templo era o banco da comunidade. Através dele, concediam-se empréstimos com juros, adiantamentos aos agricultores com base nas colheitas futuras e operações comerciais de grande escala. O templo recebia bens sob a forma de imposto, oferecia proteção espiritual e material à população e depois redistribuía recursos. E uma vez que para os sumérios os deuses habitavam fisicamente os templos, estes faziam oferendas regulares de alimentos, como bois, cabras, ovelhas, aves, peixes, tâmaras, figos, manteiga, óleo e bolos, revelando também o nível elevado alimentar das elites urbanas, uma vez que através destas oferendas, o sacerdócio tornou-se a classe mais poderosa e abastada das cidades sumérias. Na verdade, em muitos casos, o sacerdócio era o próprio governo da cidade. Mas obviamente isto era sustentado pela extrema produtividade tanto de homens como mulheres sumérias que regularmente trabalhavam os campos de forma a desenvolverem as suas cidades. E isso espelhou-se também na arte. Isto porque outrora, nas tradições religiosas que precederam a Suméria, especialmente na Síria e na Anatólia, apresentavam formas que ecoavam a imagética paleolítica. As estatuetas femininas eram semelhantes à célebre Vênus de Willendorf, com corpos obesos, seios abundantes, ventre generoso e ancas largas. O rosto era praticamente inexistente ou irrelevante. E estes figurinos representavam as sociedades matriarcais do Paleolítico, cuja organização assentava na grande fertilidade da deusa-mãe, uma vez que a mulher era associada à natureza e vista como figura de abundância e nutrição. A divindade suprema era, por isso, maternal. A mãe natureza fornecia e o homem masculino recebia. Tudo isto, obviamente, porque nestas zonas o clima era abundante e nutritivo. Mas na Suméria o cenário era outro. A planície entre o Tigre e o Eufrates não oferecia abundância, como já sabemos, exigia disciplina, força e trabalho árduo, também por parte das mulheres. E isto deu lugar a uma sociedade mais patriarcal, assente na figura masculina, no esforço físico, numa sociedade mais enérgica, trabalhadora e não tão dependente da abundância da terra. E isso espelhou-se na própria arte suméria, pois os figurinos femininos passaram do corpo abundante, passivo, para figuras magras, esguias e austeras. O rosto passa a ser o centro destas estatuetas, com os olhos enormes e bem abertos, a demonstrar uma permanente vigilância para o mundo. E como já vimos noutro episódio, a deusa Inanna não era uma deusa de carisma terrenal, mas sim uma deusa relacionada ao amor, sexo, poder e guerra. Não preside ao repouso da fertilidade, mas à tensão da vontade, do desejo e da civilização. A sua iconografia recusa-se à opulência e é delgada e angular. Desta forma, a antiga grande mãe das terras úmidas dissolve-se diante de uma divindade que participa na lógica do esforço e da autoridade. Para o espírito sumério, não há deusas obesas, porque a própria natureza não era passiva. Há apenas um mundo a ser dominado, e a forma divina torna-se reflexo dessa luta. Ora, a produtividade, o trabalho incessante e a orientação material da civilização suméria não produziram apenas sustento e ordem. Produziram também uma certa distância. Distância entre o necessário e o elevado, entre o útil e o belo. À medida que certas elites alcançavam conforto e estabilidade, emergia nelas também uma nova inquietação. Não mais apenas sobreviver, mas também ornamentar a sua própria existência. E assim se explica
acrescenta atenção à estética, às formas angulares, como foi dito, à estilização consciente das figuras, como já se observa nos próprios figurinos artísticos. E é neste horizonte espiritual que deve ser compreendido um dos mais reveladores textos da literatura suméria: o debate entre o peixe e o pássaro. De um lado, o espírito utilitário e materialista encarnado pelo peixe, e do outro, o princípio aristocrático da forma, da beleza e da elevação, personificado pelo pássaro. Neste debate literário escrito pelos sumérios, o peixe, com enorme desprezo, é o primeiro a atacar o pássaro neste violento debate. Oh, pássaro, não há insulto que baste para ti. Grasnando, espalhas ruído pelos pântanos, tagarelando sem cessar. Estás sempre a devorar com avidez, enquanto o teu coração transborda maldade. Quando depois na planície, ficas ali, a debicar até que te enxotem dali. Os filhos do lavrador armam linhas e redes para ti. O jardineiro monta armadilhas contra ti. Causas estragos nas hortas. És um incómodo. Nas partes úmidas dos campos ficam as tuas pegadas desagradáveis. Pássaro, és descarado. Enches o pátio com os teus excrementos. Perturbas qualquer casa e o teu alarido afasta as pessoas. Levam-te para o curral de engorda depois. Fazem-te mugir como o gado e balir como as ovelhas. Derramam água fresca em jarros para ti e arrastam-te para o sacrifício diário. O caçador traz-te com as asas amarradas, atam-te as asas e o bico. O teu grasnar, pois, não serve para nada. E para que é que vais bater as asas? Com essa voz horrenda, assustas até à noite. Ninguém consegue dormir em paz, é horrível. Pássaro, sai dos pântanos. Tira esse ruído de cima de mim. Vai-te daqui para um buraco no monte de lixo, pois é lá que pertences. O peixe ataca a improdutividade e a perturbação da ordem social vinda do pássaro, pois este, segundo o peixe, não serve qualquer função social e apenas incomoda a civilização. O pássaro, porém, responde com a sua altivez serena. É consciente da sua extrema beleza e não se deixa ferir pelas injúrias, e replica com desprezo aristocrático. Como se tornou o teu coração tão arrogante, sendo tu próprio tão baixo? A tua boca é mole e disforme. Não tens ancas, não tens braços, não tens mãos, não tens pés. Vá, desafio-te. Tenta lá dobrar o pescoço até aos teus pés. Impossível, não é? Esse teu cheiro é horrível. Faz as pessoas vomitar e elas rangem os dentes diante de ti. Não sei se sabes, peixe, mas quem te carrega tenta tocar o menos possível na tua pele. Nos grandes pântanos e nas largas lagoas, eu sou o teu maior predador. Não podes comer as plantas doces dali, pois a minha voz atormenta-te. Não podes viajar com confiança num rio, porque a qualquer altura eu te caço. E quando deslizas pelos juncais, oh, meu querido, estás sempre sob os meus olhos. Entendes? Os teus filhotes estão destinados a ser a minha oferta diária, mas também os adultos estão igualmente destinados ao meu salão de banquete para se afundarem na lama. Mas eu, peixe, eu sou o belo e inteligente pássaro. A arte refinada foi empregue pelos deuses para me adornarem. E a ti? A ti, nenhuma perícia ou engenho foi gasto na tua formação. Os deuses não querem saber de ti. Tu sabes bem que passear com altivez no Palácio Real é a minha glória e o meu canto é considerado ornamento nos templos. O som que eu produzo, em toda a sua doçura, é deleite para os deuses. E como é que tu não reconheces a partir disto a minha superioridade? Oh, peixe, curva-te diante de mim. Após isto, o conflito verbal degenerou em violência, pois o peixe
destruiu o ninho e quebrou os ovos do pássaro. E este vingou-se, capturando a desova do peixe e aniquilando-lhe a descendência. A disputa ascende assim à violência e da violência ao tribunal. Ambos recorrem ao juízo supremo, levando a sua causa a Eridu e submetendo-se ao veredicto de Sulgi, rei exemplar e juiz das hierarquias. No tribunal, o peixe proclama a sua grandeza económica e o pássaro defende-se com a pureza do seu canto e a beleza e alegria que traz àqueles que o ouvem e observam. O debate termina então com a decisão do Sulgi a favor do pássaro, proferindo as seguintes palavras. Passear com altivez nos templos é a glória do pássaro, pois o seu canto é doce. À mesa sagrada de Enlil, o pássaro tem precedência sobre o peixe. É este que fará ouvir a sua voz no templo dos grandes deuses. Todos se alegram com o seu canto. Ele é digno dos banquetes no grande salão divino. Traz alegria ao palácio do rei. Na sua companhia, o rei terá uma longa vida. Quanto ao peixe, também ele resplandece no seu domínio e possui o seu lugar de esplendor nas águas profundas. Mas a beleza mais profunda é a do pássaro. E por aqui se vê como a arte suméria e os debates literários já tinham resquícios de elevação espiritual, pois o canto que deleitava os deuses superava o alimento que apenas sustenta o corpo. A beleza não era apenas um luxo, mas um sinal de proximidade com o divino. E a civilização oscilava entre o que mantém a vida e o que a justifica. O peixe era o símbolo da sobrevivência, do estômago. O pássaro, a representação da cultura, da forma física e da beleza. E é por isso que no tribunal dos reis e dos deuses, a vitória pertence àquele que canta.